Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus. Espírito de Deus, ó Pai eterno, louvado e engrandecido seja o Senhor. Aleluia, Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o Senhor, bendito seja o teu nome, ó Deus. Soberano e eterno Deus e eterno Pai, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Josué Medeiros, Deus abençoe, amado, ficais na paz do Senhor Jesus. Josué Medeiros, Branquinho, que Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de você. Janice, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, amada. Ficais na paz do Senhor, fica conosco. Estamos começando aqui mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos daqui a pouco estar orando. Quero louvar a Deus, irmã Michele Miranda, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida, amada, que Deus abençoe o seu lar, sua família, em nome de Jesus. Janício, glória a Deus, a paz do Senhor, amada. Eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estar fazendo essa transmissão de seu Silvano. Deus abençoe, amado. Fica na paz de Jesus, que Deus abençoe o teu lar, a tua casa, o teu ministério. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está assistindo essa transmissão, que está entrando aí ao vivo agora. Em nome do Senhor, eu louvo a Deus, primeiramente Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e está fazendo, por todas as maravilhas, e pela vida de vocês que estão assistindo, que estão entrando aí conosco, para estar assistindo a mais essa transmissão. Amém? Francisco Bandeira, Deus abençoe. Márcia Regina Santos, a paz de Jesus, que Deus abençoe. Meu nome é Marcelo, sou diácono Marcelo, congrega ali na Assembleia de Deus do Brasil para as Nações, localizada ali na Rua Mercantéis, Coab Adventista. O número é 287. Hoje nós temos culto às 6 da tarde, às 18 horas, ou seja, culto com a família, pastor João Amaro, meu pastor presidente, a pastora vice-presidente, a pastora Nevilda, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe os pastores, o pastor Alexandre, meus irmãos, obreiros e obreiras, também sou obreiro da casa, nós fazemos a obra lá com carinho. A todos vocês que querem estar visitando, fazendo uma visita para nós, ou seja, seja bem-vindo. Daqui a pouco o culto às 19 horas, amém? Rua Mercantéis, número 287, Coab Adventista, São Paulo. Amém? Que Deus abençoe José, Deus abençoe Sueli Teles. A paz do Senhor, amado. O Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. Silvânia dos Santos Ramos, a paz de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar estudando, logo após nós vamos estar orando sobre o ministério do Espírito. O ministério do Espírito Santo de Deus, a importância, do ministério do Espírito de Deus. Primeiro ministério vem do Pai, depois o segundo ministério vem pelo Filho e terceiro pelo Espírito Santo. A salvação procede do Pai, passando pelo Filho, e agora nós temos, ou seja, nesse momento nós temos pairando sobre a igreja o ministério do Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós vamos entender qual é a importância do ministério do Espírito Santo, o que ele faz nas nossas vidas, o que ele precisa, aleluia, para que haja um avivamento nas nossas vidas, o verdadeiro avivamento, o avivamento genuíno, ao contrário de que tem muitas pessoas que entendem que o avivamento é um culto avivado, é um culto alegre. Isso faz parte de um avivamento, mas o verdadeiro avivamento é quando a pessoa, nós vemos nas pessoas os frutos, a obra do Espírito de Deus manifestado, cravado no coração do ser humano. É através das suas obras e atitudes que nós conhecemos, que nos dá a evidência de que a pessoa alcançou um novo nascimento, pois o novo nascimento é um avivamento trazido só então pelo Espírito Santo de Deus. É impossível que eu alcance um avivamento, é impossível que eu seja transformado pelas minhas forças, mas isso só é possível pelo ministério do Espírito Santo de Deus. Por isso a importância, Carlos Eduardo, Deus abençoe, a paz de Jesus, amado, fica conosco.
em nome de Jesus. Márcio Letícia, Márcio Letícia, Deus abençoe, a paz do Senhor para todos vocês que estão entrando aí nessa transmissão, amém? Então nós vamos entender a importância e por que nós precisamos ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos compreender uma coisa e outra, amém? Nós vamos ser breve, pois daqui a pouco estou saindo para ir para o culto, no nome de Jesus. Creio que todos vocês também daqui a pouco vão estar aí se arrumando para estar adorando ao Deus vivo. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Ficar firme com o Senhor, a cada um de vocês, amém? Vamos fazer uma breve oração para a gente já estar entrando na palavra. Só no término da palavra eu vou estar fazendo uma oração mais longa com os irmãos, pelo teu ministério. Você que talvez tenha sentido sintomas, que talvez você sente que está sendo atacado, ou seja, por obras de feitiçaria, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com doente em cima da cama, prostrado, pessoas que neste momento se encontram assistindo essa transmissão no outro lado do mundo. Eu não sei o que está acontecendo com a tua vida, mas Deus sabe. Que Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, a vida de cada um de vocês. Bendito seja o Senhor pela vida de vocês, amém? Vamos estar fazendo uma breve oração, que vocês aí do outro lado meditem, levam os pensamentos de vocês, enquanto nós oramos, pois não importa onde você esteja, no metrô, em casa, na cama, no sofá da sua casa, no seu trabalho, o Espírito de Deus que paira sobre a minha vida está do seu lado também. Deus é um Deus de perto e um Deus de longe, para a glória do nome dele, amém? Oremos ao Senhor, soberano e eterno Deus e eterno Pai. Neste momento de oração, meu Deus, eu entro na tua presença para apresentar nas tuas mãos a cada vida que está entrando neste momento ao vivo, para estar ouvindo a tua palavra, pois o Senhor preparou esta oportunidade, o Senhor nos preparou este culto, meu Deus, para estar fazendo menção das tuas santas escrituras, da tua palavra que é poderosa para transformar, restaurar, curar, libertar, repreender as opressões do adversário, repreender as opressões de Satanás. Sim, meu Deus e Pai, eu ponho nas tuas mãos a cada vida que está, meu Deus, entrando ao vivo neste momento, a tua serva, o teu servo, ministro da tua palavra, pastores, obreiros, missionários, Senhor Pai, no nome do Senhor, independente, meu Pai, do cargo eclesiástico, eu apresento nas tuas mãos teu servo, que o Senhor venha visitar a tua filha, meu Pai, repreenda agora os comichão dos ouvidos, porque a tua palavra diz que nos últimos dias, aleluia, se amontoaria, meu Deus e meu Pai, comichão nos ouvidos de muitos, aleluia, e a sã palavra não teria mais efeito, a sã doutrina, aleluia, ela seria rejeitada, porque há uma obra, uma luta, uma batalha, uma resistência no mundo espiritual, a fúria do adversário dentro das igrejas, a fúria do inimigo para que as nossas vidas não venham prosperar, para que as nossas vidas, aleluia, não venham andar por desobediência a teus mandamentos, meu Deus e Pai, o teu Espírito Santo, que nós recebemos pela fé em Cristo Jesus, o teu Filho amado. A tua palavra diz em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O ministério partiu do Pai, aleluia, passando pelo Filho, e o Senhor derrama o teu Espírito Santo pela fé em Cristo Jesus, pelos mandamentos dados pelo teu Filho amado, os mandamentos que o Senhor concedeu e Ele nos deu, aleluia, para que possamos naquele grande dia penetrar no reino de glória e assim viver eternamente contigo, Pai. Neste momento de oração, eu peço ao Senhor, abre o meu coração, abre o nosso entendimento, conduz os meus lábios e o meu pensamento, que nada proceda de mim, pois a palavra do homem ela não tem poder, a palavra do homem ela cai por terra, mas a tua palavra, aleluia, quando ela é enviada da tua parte, ela prosperará naquilo para aquilo foi enviado, aleluia, ela não volta vazia, ela tem direção, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela abre entendimento. É neste momento, juntamente com meus irmãos que estão assistindo essa transmissão, aleluia, que ouve a tua palavra, que ouve esta oração, repreende e joga por terra as escamas do entendimento dos olhos, aleluia, glória, repreenda toda ação de Satanás e dá a vitória em nome de Jesus. E os irmãos digam amém. Que Deus abençoe. Coloque os seus comentários, aleluia, a cidade onde você reside, os seus pedidos de oração. Compartilhe, porque você compartilhando esses vídeos, essas orações, você está pregando o Evangelho, você está levando Leandro Silva. Deus abençoe, a paz de Jesus amado fica conosco.
Uma satisfação ter você conosco, amém? Maria da Glória da Silva, paz de Jesus, que Deus abençoe a todos os irmãos, amém? Que todos os irmãos que estão assistindo, eu estou muito feliz por estar vendo vocês aí, aleluia, colaborando com o Evangelho do Reino de Deus, aleluia, ou buscando a mensagem com sede da presença de Deus, amém? Peço aos amados irmãos que tomem posse das Escrituras Sagradas, você que tem a Bíblia, você que tem a Palavra de Deus, irmão, que você venha estar abrindo a Palavra de Deus, aleluia, de 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 3, verso 8, é o tema do nosso estudo. Nós vamos falar do ministério do Espírito Santo de Deus, amém? Mas nós vamos ler, tome posse da sua palavra, aleluia, glória a Deus, segunda carta ao Coríntios, carta escrita pelo nosso irmão e apóstolo Paulo, um homem que teve um encontro com Deus e teve a sua vida extraordinariamente transformada pela manifestação da glória de Deus. Assim a minha vida, assim a sua vida também. Aleluia. O Senhor, Ele quer usar você, Ele quer transformar a sua vida. Mas para isso é preciso nós ter uma vida conduzida por Deus. É preciso nós ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus é ser conduzido pela palavra de Deus. Pois a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Vamos ler a partir do verso 3 para nós termos um melhor entendimento. Segunda carta ao Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 3, nós vamos ler até o verso 9, mas o tema está embasado em 2 Coríntios 3, verso 8, que fala do ministério do Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8, é o tema do nosso estudo. Mas nós vamos fazer uma leitura em 2 Coríntios 3, a partir do verso 3, que está escrito assim. Acompanhe comigo, você que está de posse das Escrituras Sagradas em mão. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. Aleluia. Verso 6. O qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque mata e o Espírito vivifica. Verso 7. E se o ministério da morte, cravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ao qual era transitória. O verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, e muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aleluia. Nós acabamos de fazer menção de um texto aqui, nós precisamos entender algumas coisas. Aqui no verso 3, nós vemos que Paulo fala para a igreja de Corinto que a igreja do Senhor, ela é a carta de Cristo. Paulo está usando uma linguagem simbólica para nos dar a entender, assim como nós pegamos um papel e escrevemos, assim na nossa vida, na minha e na tua vida, acontece quando nós permitimos pela manifestação do Espírito de Deus. O Espírito Santo e o ministério do Espírito Santo de Deus tem como propósito escrever os mandamentos de Deus no coração do homem, para que assim o homem venha obedecer a sua palavra, para que assim o homem venha se submeter aos seus mandamentos. Pois a causa e a destruição e miséria do povo de Deus, desde Gênesis, é a desobediência à palavra de Deus. Por consequência do pecado, o homem ele ficou sufocado pela sua natureza humana, sendo assim controlado 24 horas pelos seus desejos carnais, e assim sem força para obedecer a palavra que é espiritual. Por isso Paulo ele fala em Romanos capítulo 7, verso 14, e bem sabemos que a lei é espiritual,
mas nós somos carnais, ou seja, vendidos sob o pecado. Então você vê que a lei sendo espiritual, o homem sendo carnal, jamais ele vai conseguir obedecer à palavra de Deus. E por que ele não consegue obedecer? Porque ele é carnal, ele está vendido sobre o pecado. Então Cristo ele nos comprou pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E em Cristo Jesus nós recebemos, ou seja, o poder do Espírito Santo de Deus. É o poder que faz a diferença na minha e na tua vida. É a unção que despedaça julgo, glória, que faz a mudança e a transformação na minha e na tua vida. Paulo, que ele está escrevendo aqui, ele fala de duas coisas. O ministério do Espírito e o ministério da morte cravada em letras. Vamos ler. Aqui no verso 6 ele fala: o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. De que letra Paulo está falando? Paulo está falando, quando a Bíblia se fala, um texto que você lê na Bíblia, e se refere a letras, está se referindo aos mandamentos escritos nas pedras dadas por Moisés, em Êxodo 31, verso 18. Amém? Por isso, no verso 7, Paulo segue escrevendo: e se o ministério da morte, veja, o ministério da morte, por isso que no verso 6, diz que a letra mata. Nós temos que entender, pastora Nevilda, Deus abençoe. Nós temos que entender que no verso 6 fala que a letra mata. Mas que tipo de morte é que a letra nos traz? Sendo que os mandamentos de Deus é perfeito, tanto a primeira aliança como a segunda aliança. Aí é onde nós temos que entender dentro da palavra e não colocar o nosso entendimento. No verso 6 Paulo diz: a letra mata. E que letra que Paulo está falando? Vamos comigo no livro de Êxodo 31, 18. Êxodo 31, verso 18. Nós vamos entender que letra que Paulo está falando. 31, 18, Êxodo. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Por isso, Paulo, o ministério da morte gravado, ou seja, escrito em pedras. Paulo está falando da primeira aliança, ou seja, dos mandamentos de Deus, dado por Moisés, mas que foi escrito com o dedo de Deus em pedras. Mas ele fala do novo ministério em Cristo Jesus, escrito não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne, ou seja, dentro do coração do ser humano. Por isso ele diz: o Espírito, ele vivifica. O que é que significa vivificar? É dar vida àquilo que está morto. É trazer à existência aquilo que não existe, por não ter vida. O vale de ossos secos estava morto. E por que estava morto? Porque não tinha o Espírito de Deus. Em Ezequiel capítulo 2, o Senhor grande fala: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. E no verso 2, o Espírito do Senhor entra em Ezequiel e põe ele de pé. Logo já se entende, quem põe o homem de pé é o Espírito de Deus. Então no verso 2 diz que o Espírito entra nele e põe ele de pé. E quando ele põe o Espírito põe Ezequiel de pé, ele ouve Deus falar. Primeiro, quem põe o homem de pé é o Espírito Santo de Deus. Segundo, quando o Espírito Santo levanta o homem caído, ele ouve a palavra de Deus. Por isso muitas pessoas não conseguem dar ouvido à palavra de Deus. Por quê? Porque ainda que ele esteja de pé fisicamente, espiritualmente ele está caído. E por não ter a presença de Deus. Você está entendendo? Então Paulo, nós temos que entender isso. Ele fala do ministério, vamos voltar lá. Aleluia, 2 Coríntios capítulo 2. É muito tremenda essa passagem. Oh glória. Então ele fala no verso 7. E o ministério da morte. Veja que ele está falando o ministério da morte. Mas como assim da morte? A palavra de Deus era da vida. Só que a palavra, ou seja, a primeira aliança, o povo não conseguiria obedecer. E por quê? Porque o ministério do Espírito Santo, na primeira aliança, era dado a reis, a sacerdote, a profetas. Não era dado às demais pessoas.
Mas em Cristo Jesus, todo aquele que nele crê, recebe o Espírito Santo de Deus, que ele vai nos habilitar, vai nos capacitar a fazer a vontade de Deus. Então é isso que Paulo fala, a letra mata. Não é que o problema está na palavra, mas quando ele fala que a letra mata, é porque a palavra de Deus, aleluia, Paulo diz, a palavra é espiritual. 7:14, Romanos parte A, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Que lei que ele está se referindo? A lei de Deus, a primeira aliança. Ele está falando que a palavra é espiritual, mas eu sou carnal, então eu, pela minha natureza, não consigo obedecer a palavra de Deus, porque eu vivo preso no pecado, na minha natureza humana. Então eu preciso ser lavado pelo sangue de Cristo, e uma vez eu tendo a fé em Cristo Jesus, o Senhor me concede o poder, o Senhor me concede a unção, o Senhor me concede, aleluia, a presença e o ministério do Espírito de Deus, que eu só posso receber se eu acreditar e crer no sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Então a nova aliança nos habilita pelo ministério do Espírito a ser uma pessoa capacitada por Deus, pela presença do Espírito de Deus. Não é como a primeira aliança. Isso não significa que a primeira aliança não vale mais, como muitas pessoas nem pregam mais a primeira aliança. O evangelho está sendo pregado desde Gênesis, pois o sangue, ou seja, dos animais, é derramado desde Gênesis. Desde o jardim do Éden, Adão e Eva, eles saíram vestidos com veste. Ou seja, se saíram vestidos é porque o Senhor sacrificou, porque Deus é sempre o primeiro a sacrificar. Então o Senhor matou um animal inocente, e sabemos disso porque eles saíram vestidos com vestes. E essas vestes o Senhor conseguiu aonde? Certamente o Senhor profetizou em Gênesis 3, verso 15, que enviaria aquele que haveria de pisar a cabeça da serpente. Então o Senhor, o rei, já profetizou a salvação e a redenção da humanidade. Então ali o Senhor, aleluia, já mata ser um animal, já sacrifica, e Adão e Eva, eles saem vestidos, eles não saem nu do Éden, porque ali já foi derramado um sangue inocente, sangue de animal. Então o evangelho está sendo pregado desde Gênesis. Então aqui Paulo está falando de dois ministérios: o ministério da letra, cravada, ou seja, em pedras naturais, que tem um simbolismo, e o ministério do Espírito de Deus, aleluia, cravado no coração do homem, pela presença do Espírito Santo, para que nós venhamos a obedecer a palavra de Deus. A maior dificuldade que nós temos hoje é de obedecer os mandamentos. E se não obedecer os mandamentos, jamais nós veremos a alva, que é Cristo, que tem como simbolismo o sol dentro da Bíblia, é o simbolismo da natureza de Cristo. Então a dificuldade maior da igreja é de obedecer a palavra de Deus. Aleluia! Nós vemos, ou seja, nos nossos dias atuais, uma luta muito grande por obedecer a palavra. E por não nós obedecermos a palavra, nós temos um ministério parado. As pessoas têm um ministério que não cresce, porque elas entendem que ir para a igreja e simplesmente ouvir o culto e ali adorar e louvar basta. Mas nós temos que entender que você que assiste a igreja, nós somos igreja. Então o Espírito de Deus não vai morar, fazer morada, habitar dentro do templo de 4 paredes de pedra. Ele vai habitar dentro de você, claro, se você assim o permitir. Pois tem pessoas que não permitem, recebem Jesus como Senhor e Salvador, recebe o batismo com o Espírito Santo, até aí tudo bem. Mas a maior dificuldade que temos é de fazer com que ele permaneça sobre nossa vida, aleluia. É difícil permanecer, fazer com que ele habite, continuamente habitando sobre nossa vida, porque a pessoa que passa a andar de todo jeito, a pessoa não entende que ela é uma nova criatura e que precisa a partir de então crescer na graça e no conhecimento, 2 Pedro 3,18, mas crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois se você não conhece na graça, poder. E se você não cresce no conhecimento das Escrituras, João capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque vós escudaste nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Se eu não tenho conhecimento da palavra, eu sou um alvo fácil de Satanás, eu sou um alvo fácil dos falsos profetas, eu sou um alvo falso dos falsos pregadores,
pois todos os dias nós encontramos pessoas frustradas, dizendo: Deus falou através de ciclano e fulano, profetizou que a minha vida ia mudar, e até hoje não mudou, porque o adversário, ele tem os seus adébitos. Os adversários também, o anjo que se transfigura em anjo de luz, usa pessoas com o propósito de matarmos na fé, aleluia, para profetizar sobre a tua vida, profecia que não vem de Deus, palavras que não provêm do Senhor. Então a pessoa recebe, aleluia, glória a Deus, a pessoa recebe esta palavra, e o inimigo, ele vai profetizar sobre a tua vida, a pessoa com o altar quebrado, a pessoa com a vida no altar arrebentada, a pessoa andando de todo jeito, e o adversário profetiza que Deus vai dar, que Deus vai prosperar. Como isso é possível? Então, por falta de conhecimento das escrituras, você não sabe quem prega a verdade, você não sabe quem está em cima de um altar pregando o verdadeiro evangelho, por falta de conhecimento das escrituras, ou por simplesmente ser negligente com a palavra de Deus. As pessoas hoje entendem dessa maneira. Irmão, você é templo e morada de Deus. O ministério do Espírito Santo de Deus, ele não quer morar lá onde você congrega, não, aleluia. Ele manifesta a sua glória lá durante os cultos, mas quando acaba o culto, ele sai junto com você. Quando você vai para o trabalho, ele vai junto com você. Quando você está na internet, numa televisão, olhando o que se não deve olhar, falando da vida alheia, ele está vendo, observando você. Então, como ele vai se manifestar numa casa que onde ele é rejeitado? Casa suja, ele não pode habitar. Então, uma vez uma nova criatura, nós temos que buscar o crescimento graduativo na nossa vida. Será se nós temos crescido na graça e no conhecimento? Será se nós temos alcançado aleluia, e a doutrina celestial? Será se nós temos, oh glória, aleluia, buscado a teologia que só vem do céu? Muitos buscam a teologia de homem, errado? Não, a teologia dos homens busca, aleluia, ensina a palavra de Deus, mas isso não significa que você tem que se enfiar lá, aleluia, e morrer na fé, porque é isso que está acontecendo. Hoje os homens profetizam de si mesmo, hoje as pessoas, a maioria, claro que existe sempre exceção, você que é fiel, um servo fiel, o servo fiel, aleluia, que está dizendo: essa palavra não é comigo, mas guarde porque vai servir para depois. Mas tem pessoas que ela pensa, aleluia, glória a Deus, que ela prega, que ele faz. Não, irmão, quem faz é o Espírito de Deus. Sabe por que as mensagens, elas são as mensagens hoje mortas, são as mensagens que não convertem? São mensagens, aleluia, que não tem poder, são mensagens que não há convenção. Claro que existe exceção, porque existem homens e mulheres pelos quatro cantos da terra cheio de Deus, mas nós vemos que as mensagens hoje, aleluia, o adversário na vida das pessoas entra na igreja e sai do mesmo jeito. Pessoas endemoniadas com as suas vidas presas e cativas, porque é impossível que um ser humano prospere tendo uma cadeia de demônio oculta na vida dele. E o Senhor lhe diz em Mateus capítulo 12 que Satanás não expulsa Satanás. Sabe o que é que o Senhor estava dizendo? O Senhor está dizendo: se uma pessoa que está sendo vítima de obra de macumbaria, ela vai no ministério onde Deus não tem liberdade naquele ministério, onde a liderança daquele ministério não tem comunhão, e o altar daquela igreja não seja um altar elevado pelo poder de Deus, Satanás não vai se manifestar lá. Por isso tem muitas pessoas que estão mortas dentro da igreja. Existe obra de macumbaria na vida delas, existe obra de feitiçaria na vida deles. A vida não prospera porque dentro da pessoa está preso por cadeias, ou seja, legiões, porque a nossa luta é contra demônios. 24 horas nós somos alvejados no mundo espiritual com o propósito, aleluia, de sermos destruídos pelo império das trevas, mas nós temos o império de Jesus, aleluia, poder e autoridade do Espírito de Deus, aleluia, para repreender Satanás e ter um ministério de aleluia, de glória, para que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que está faltando, que o Espírito de Deus te conduza. A letra mata, não está dizendo que o mandamento da primeira aliança foi abrogado e não vale, pois se eu não tiver enquadrado, ou seja, se eu não obedecer toda a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, eu não entro no reino de Deus. Vamos para Isaías, glória a Deus. Isaías capítulo 8,
Isaías capítulo 8, verso 20, aleluia. Oh, glória. Isaías capítulo 8, verso 20, aleluia, porque muitos falam, a primeira aliança passou, a primeira aliança não é necessário. Ora, os mandamentos de Deus, ou seja, da primeira aliança, ou seja, apontava todos eles para a manifestação do Filho de Deus na terra, ou seja, personificado numa pessoa comum como nós. Então jamais poderemos pregar e dizer que a primeira aliança foi abrogada, que a primeira aliança não tem mais valor, pois esse é o propósito do ministério de Cristo, é para que pelo Espírito de Deus você obedeça a primeira aliança e a segunda aliança. Aleluia. Isaías capítulo 8, verso 20, está escrito: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. O profeta está dizendo, ou seja, o Senhor está falando através do profeta a lei e ao testemunho. Que lei? A lei de Deus. Que testemunho? Os testemunhos que estavam dentro da arca. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Eita Jesus. Nunca, aleluia, entrarão no reino de Deus. Quem é a alva que o profeta está mencionando aqui? Quem é esta alva? 2 Pedro capítulo 1, verso 19. 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Vamos entender quem é a alva, oh glória. Aleluia. 2 Pedro 1, 19. Glória a Deus. 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Vamos ver quem é a alva que o profeta está pregando na primeira aliança. Agora está escrito, aleluia, na segunda aliança, Novo Testamento. 2 Pedro capítulo 1, verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A estrela da alva é Jesus Cristo. O profeta pregou em 8:20, aleluia, se não falarem conforme estas palavras que estão escritas, nunca verão a alva. Quem é a alva? Jesus Cristo, quando ele se manifestar e rasgar os céus para buscar uma igreja que guarda os seus mandamentos. Não é a igreja que só ora, não é a igreja que só profetiza, não é a igreja que está nos cultos todos os dias, porque muitos fazem isso, mas não obedecem a palavra de Deus. Então o ministério do Espírito de Deus nos habilita através da santificação a obedecer os mandamentos de Deus, pois a nossa maior dificuldade é em obedecer a palavra. Vamos passar a Romanos capítulo 8, aleluia, Romanos capítulo 8, glória a Deus. Paulo ele fala em Romanos capítulo 8 sobre, ou seja, a enfermidade da lei. E nós vamos entender sobre a enfermidade da lei, e aí nós vamos entender melhor o ministério do Espírito de Deus. Romanos 8, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quero chamar a atenção dos irmãos. Tem algumas traduções que este verso ele está só até aqui. As traduções que o verso está escrito só até aqui, ele está afirmando que existe a doutrina da predestinação, onde é ensinado que uma vez salvo eu não me perdo mais, eu posso continuar na prostituição, eu posso beber, fornicar, porque eu já sou salvo, e aqueles que não foram salvos não podem se salvar mais. Não existe isso na Bíblia. Mas a tradução correta, nós vamos continuar lendo aqui, nós vamos entender nos textos seguintes, e segue-se dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que significa, pregador, andar segundo a carne? Vamos entender o que é a carne. Aleluia. 5:19 Gálatas 5:19 Gálatas. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria de coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Essas são as obras, algumas, é uma lista, uma pequena lista de algumas manifestações da nossa natureza humana corrompida, perdida. Mas em Cristo Jesus, nós recebemos o poder, o ministério do Espírito. Gálatas 5, verso 17, vamos ler comigo. Gálatas 5, verso 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Paulo está dizendo, olha, há uma guerra espiritual interna dentro de você. Quando nós recebemos o Espírito, pois está falando que há uma luta. A carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E há-se uma oposição. O Espírito de Deus levando você para perto de Deus. A carne, a tua natureza humana, que está relatado em Gálatas 5, verso 19, que nós acabamos de ler, ela se opõe à lei de Deus para que você não obedeça a palavra e assim você venha se perder, ou seja, levando você aos desejos, aos prazeres, às vaidades. Por isso nós vemos tanta vaidade nas igrejas, a nossa jovem, as mulheres se comportando com o espírito de Jezabel, achando que a igreja é um desfile, achando que é uma disputa de moda. Você sabe o que é que acontece isso? Muitas pessoas ainda não alcançou o novo nascimento, não teve esse encontro. Talvez você que está assistindo, você pode xingar, você pode me apontar, mas para mim tanto faz como tanto fez. Por quê? Porque Deus não me chamou para dizer e agradar o ego do homem, mas o Senhor me chamou para pregar a palavra da liberdade, porque sendo pregada a palavra que liberta, ela vai chegar ao coração de muitas pessoas e vai te salvar. Mas tem muitas pessoas que não querem ouvir a palavra, porque a palavra da verdade ela tem sido um peso para muitas pessoas. A palavra que liberta e que salva, ela tem se tornado uma dificuldade para muitas igrejas hoje ouvir, porque estão acostumados e foram mal acostumados por muitos a andarem de todo jeito e dizer Deus é contigo, Deus está contigo, tu está indo para o caminho da salvação, sendo que a pessoa está se perdendo por ela não saber o conhecimento da verdade. Então não importa o que as pessoas pensem de mim ou de muitas pessoas. Você que é fiel, prega a palavra da verdade. Você que é fiel, prega a palavra do jeito que ela é. Porque o teu galardão não está aqui, o teu galardão está com Cristo. Porque o que adianta ganhar tudo que está aqui no mundo se eu perder a minha alma? Você que assiste essa transmissão, aleluia, que tem agradado o ego do homem, que tem passado a mão no pecado, aleluia, lembre-se da tua alma e da onde Jesus te tirou. Aleluia. Então nós temos que entender o ministério do Espírito de Deus, a santificação. O Espírito Santo, ele nos leva e nos habilita, aleluia, escrevendo os mandamentos de Deus no nosso coração, para que você venha cumprir os mandamentos de Deus. Romanos capítulo 8, vamos voltar lá. Romanos capítulo 8, verso 2, aleluia, que está escrito: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Verso 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós lemos o verso 3, que a lei estava enferma, muitas pessoas têm entendimento de que o problema estava na lei. Aí você vai ter o entendimento, você voltando no princípio da nossa leitura, em Coríntios 3, que Paulo fala, a letra mata e o Espírito vivifica. A letra que Paulo estava falando, ele dá o entendimento no verso 7, ou seja, o ministério da morte gravado. Gravado quer dizer escrito em tábuas de pedra, ou seja, a letra mata, Paulo está se referindo ao ministério da primeira aliança, pois o homem não conseguiria obedecer como nunca conseguiu, por isso Israel era um povo cativo sempre. Mas em Cristo Jesus, o ministério do Espírito, ele vivifica, aleluia, agora dentro do ser humano a palavra de Deus. Não é que os mandamentos foi deixado para trás, não é que os mandamentos não valem mais.
mas o propósito da morte de Cristo pela carne, assim, ele condenou o pecado na carne. Como? Jesus levou o pecado do mundo sobre o seu corpo, no corpo físico, semelhante ao nosso, igual ao nosso. Ele condenou o pecado pelo pecado, ou seja, no corpo carnal. Então, quando ele levou sobre o seu corpo o pecado do mundo inteiro, ele nos deu, ou seja, autoridade pela fé nele, de receber o ministério do Espírito, que é o poder que nos capacita, nos habilita a obedecer os mandamentos de Deus. E isso está escrito aqui no verso 4. Verso 4 está escrito, aleluia, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, para que o ministério, a justiça da lei se cumpra em nós. Esse foi o propósito dele morrer pela carne, condenando a carne, para que nós viemos receber, ou seja, num corpo carnal corruptível, pela fé em Jesus, o ministério do Espírito. E o ministério do Espírito, uma vez ele habitando na tua vida, ele vai te capacitar pela presença e o poder dele a obedecer a Deus e a guardar os seus mandamentos. Não como muitos entendem, aleluia, que o problema está na lei. Não, o problema está no homem. O problema está no ser humano por causa da sua natureza corruptível. Então o Espírito Santo de Deus, o ministério do Espírito Santo de Deus, que ele habita na nossa vida, nós alcançamos assim, aleluia, o novo nascimento, aleluia, um avivamento, uma transformação nas nossas vidas, oh glória. É só assim é possível para que nós possamos alcançar, aleluia, uma dimensão espiritual alta, ou seja, um nível espiritual elevado pela presença do Espírito de Deus, amém? Todo o problema está em não obedecer os mandamentos. Vamos para a segunda evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, verso 10. Aleluia. Já vamos à igreja. 15, verso 10, evangelho de João, está escrito: ô glória, se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os seus mandamentos. Aleluia. Do mesmo modo, aleluia, que tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Aleluia, ou seja, guardar os mandamentos. Tem muitas pessoas que dizem que servem ao Senhor Jesus, mas a palavra do Senhor diz que servir a Jesus não é dizer que crê em Jesus, mas é obedecer os mandamentos dele. Primeira carta de João, capítulo 2, 3. Aleluia. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 3. Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 3. Aleluia, que está escrito. Vamos ler, aleluia, a palavra do Senhor. Primeira carta de João, ou epístola, capítulo 2, verso 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Não é porque eu digo que sou crente, não é porque eu digo que eu tenho fé em Jesus, não é porque eu digo que eu vou para a igreja, mas o que adianta eu fazer tudo isso e não praticar os mandamentos de Deus? Pois o apóstolo está escrevendo aqui, capítulo 2 de primeira carta de João, verso 3, e nisto sabemos que conhecemos. Quando conhecemos o Senhor? Se guardamos seus mandamentos. O verso 4, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e não está a verdade. Pronto, igreja. É a palavra de Deus. Eu conheço, mas você não vive os mandamentos. Eu conheço, mas não pratica os mandamentos. Eu conheço, mas anda de todo jeito porque não guarda os mandamentos. Então a palavra está dizendo, vive uma vida de mentira. Está mentindo, né? Está mentindo, porque quem diz que conhece e não guarda os mandamentos é mentiroso. E quem guarda os mandamentos nunca mais será a mesma pessoa. Por quê? Porque os mandamentos ele foi dado pelo Espírito, foi escrito, inspirado pelo Espírito de Deus, por homens santos de Deus. E o que significa isso? É o Espírito de Deus que vivifica a palavra inspirada por ele no nosso coração.
Como nós lemos em 2 Coríntios 3, verso 3. Paulo fala: vocês são a nossa carta escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ou seja, o Espírito coloca no coração do homem um coração novo, um caráter novo. Ele tira o coração de pedra. Você lembra da profecia de Ezequiel 36, a partir do verso 25? Espalharei água pura sobre vós, e vos purificarei de todas as vossas imundícias e vossos ídolos, e vos darei um coração, um espírito novo e um coração novo, e tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Essas expressões, o espírito novo, é um caráter novo, é um caráter de Cristo, é um caráter diferente. O coração tirado de pedra e dá um coração de cada pessoa que ela foi transformada pelo poder de Deus, pela presença do Espírito de Deus. Então tudo isso se explica o ministério, ou seja, destruído de muitas pessoas. Muitas pessoas não têm força para orar, elas não têm força para buscar. Por quê? Porque a sua vida tem uma invasão das coisas do mundo. Uma vez em Cristo Jesus, oh glória a Deus, uma vez em Cristo Jesus, a nossa vida ela não pode ter mais invasão pelas coisas do mundo. A semente ela não pode ser pisada, ela não pode ser maltratada. Um é que planta, outro é que rega, mas Deus dá o crescimento. Aleluia, nós somos terra, nós recebemos a semente, a palavra de Deus. A palavra ela tem que ser regada pelo Espírito de Deus. Por isso na Bíblia, nas Escrituras, o Espírito Santo, ou seja, a água é uma simbologia, um simbolismo, a natureza do Espírito de Deus, porque a água lava, a água rega, a água traz vida ao deserto seco, que é o homem sem Deus, o homem sem vida, o homem vazio, aleluia. O jardim, aleluia, seco, o deserto seco, ele se torna um jardim regado pela presença do Espírito de Deus, como está escrito em Isaías 32, a partir do verso 5. Isaías fala do ministério do Espírito, lá do alto, que desce sobre o campo, ou seja, vazio, sobre o deserto, aleluia, seco, por não ter vida, por não ter água, por não ter a presença do Espírito de Deus que rega a terra sem vida, que vem a brotar frutos. Por isso tem muitas pessoas vazias, porque as suas vidas até têm sido invadidas pelos deleites, as obras da carne e pelas vaidades dessa vida. Mas se você quer ter um ministério diferenciado, se você quer ter um ministério diferente, passa a se separar mais para o Senhor, passa a buscar o Senhor de uma maneira diferente, que Ele vai se revelar de uma maneira extraordinária. Quero ler um texto para os irmãos. Eu tenho pregado sobre isso. O Senhor, Ele fala na sua palavra. Vamos ler sobre esse texto, Evangelho de João, capítulo 6, verso 63. Evangelho de João, capítulo 6, verso 63, está escrito: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse é Espírito e vida. O que Jesus está falando aqui, o Espírito, ainda que esteja com letra maiúscula em algumas traduções, letra minúscula, o Espírito é o que vivifica, ou seja, é o que dá vida. A carne, quando ele diz a carne para nada aproveita, a carne aqui introduzida no texto é Gálatas 5, verso 19. Mas as obras da carne são manifestas quais são? Prostituição, impureza e lascívia. Jesus está dizendo, a carne para nada aproveita. As palavras que eu disse são espiritual, porque ele está pregando, ele está dando mandamento pelo Espírito. Aí entra outra questão. Vamos em Atos capítulo 1, oh glória, Atos capítulo 1, verso 2. E até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos seus apóstolos que escolhera. Jesus, depois que ressuscitou, passou 40 dias dando mandamento pelo Espírito. Jesus, ele não estava dando mandamento dele, ele estava dando mandamento pelo Espírito que morava, habitava, que encheu a vida dele. Você sabe o que isso quer dizer? Jesus, que ele fala em João capítulo 6, verso 63, o Espírito é o que vivifica. Ele estava pregando a palavra ali para a multidão. Mas no verso, capítulo 6, no verso 27, uma multidão foi atrás de Jesus porque queria comer. Tinha se alimentado lá atrás de um milagre que o Senhor tinha realizado. Então aquele povo gostou do milagre e foi atrás de Jesus com um propósito único, de alcançar a bênção material e não a bênção espiritual. E Jesus, conhecendo, porque ele conhece o meu e teu coração, ele diz no verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas
pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Pai, Deus, o selou. Jesus foi selado pelo Pai. Então Jesus ele começa a pregar no verso 48, ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Então todo mundo começa a se escandalizar: como nos pode esse nos dar sua carne a comer? Ele diz: ó, quem não beber do meu sangue, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida em vós mesmo. E isso ele falava do sacrifício no Calvário, porque nós lembramos você no Êxodo 30, que o cordeiro que foi, no Êxodo 12, que na instituição da Páscoa, o cordeiro que foi sacrificado, ele foi assado, e o Senhor diz: como o cordeiro inteiro, como o cordeiro, a fuçuda por inteiro. Ou seja, o cordeiro inteiro tem que fazer morada, habitar, nós temos que comer, ou seja, se alimentar. Você come só um dia? Você come só uma vez? Você come quantas vezes no dia? Você bebe quantas vezes no dia? Então o Senhor está falando ali numa linguagem simbólica que nem todos vão entender. Tem muitos que usam aqueles termos para dizer: o Senhor está falando da ceia. Ora, mas tem muitas pessoas que participam da ceia sem ao menos conhecer a palavra, no pecado e de todo jeito. O Senhor não está falando da ceia, porque a ceia, aleluia, ela condena, mas ela não salva. Ela condena a pessoa que está fora da posição. Mas o Senhor está falando do seu sacrifício, aleluia, da sua palavra, aleluia, que foi consagrada pelo sangue. Assim como a primeira aliança, o Senhor deu os mandamentos a Moisés, e o Moisés pegou o sangue dos animais e consagrou os mandamentos, o livro, e consagrou o santuário e expandiu o sangue em todas as pessoas. Aquele sangue representa o sangue de Cristo. Então os mandamentos que você tem hoje, nós temos hoje, foi a preço do sangue do Filho de Deus. Então quando você come o pão da vida, que é Jesus, quando você se alimenta da carne, você bebe do sangue, o Senhor já logo nos dá a entender que nós não bebemos só um dia, que nós comemos vários dias. Assim é a nossa vida espiritual. Você come de dia várias vezes, você bebe várias vezes durante o dia. Beber o que? Palavra. Comer o que? Comer a palavra. O pão da vida é o que alimenta, que é a palavra do Senhor Jesus. Então ele está dizendo: o Espírito vivifica. Porque muitos se escandalizaram, disse: dura esta palavra. E muito ali se diz voltado para trás, porque não gostaram da mensagem. Tem muitas pessoas hoje que não quer receber a mensagem, porque a mensagem ela entra no coração da pessoa e mostra para ela que não é aquilo que ela está vivendo, não é aquilo que ele está vivendo, porque não é da maneira que muitos pensam que é. E Jesus, quando ele começou a pregar, muitos se escandalizaram. Então os discípulos disseram: Senhor, dura essa palavra. Essa pregação aí é difícil de aceitar. Por quê? Porque quando o mandamento é dado pelo Espírito, Jesus estava pregando pelo Espírito. Ele disse: o Espírito vivifica. Porque as palavras que eu estou pregando é espiritual, ela tem poder, ela transforma, ela alimenta o espírito, ela não satisfaz a carne. Então quando o homem ele sente tristeza na carne, significa que a palavra está entrando lá dentro do seu coração. Porque isso quando acontece, a primeira coisa que vai trazer para nossas vidas é uma tristeza e sentimento da carne, uma tristeza de deixar o pecado, né, que a gente ama, a tristeza de deixar o mundo, porque a carne ama, uma tristeza de deixar o adultério, a mentira, a vaidade, porque a carne ama. Mas a palavra espiritual, ela muda a vida da pessoa, começando de dentro, ela não alimenta a carne. Por isso diz: a carne para nada aproveita. As palavras que eu estou pregando para vocês, ela é espiritual e ela é vida. Que vida? Vida eterna, vida em abundância e vida eterna. Amém? Então quando a palavra ela é pregada pelo Espírito, ela tem poder. E eu quero entrar em outro detalhe nesse último texto para nós orar. Sabe por que muitas pregações ela não tem força? Ela não tem poder, mas só existe vaidade em cima dos altares. Claro que sempre vai existir exceção. É porque o homem ele prega aquilo que ele quer pregar, mas ele não prega pelo Espírito de Deus. As maiores manifestações da igreja primitiva, Atos capítulo 4, verso 8, Pedro estava cheio do Espírito. Ele foi levado para o Sinédrio e quando ele abriu a boca lá junto com João, todos os grandes e os sábios, segundo o homens estudados, homens teólogos, aleluia, mas doutrina do homem, quando eles pararam de pregar, eles tiveram que reconhecer que eles estiveram com Jesus, mas eles estavam cheios do Espírito de Deus. Quando Estevão foi escolhido em Atos capítulo 6, Estevão era um membro da igreja, foi escolhido 7 dentre eles, Pedro, Estevão e Filipe, um deles que se destacam. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito de poder.
Ou seja, para fazer a obra, para servir a mesa, tinha que ser cheio do Espírito de Deus. E se operava sinais e maravilhas através da vida de Estevão. Filipe, em Atos capítulo 8, verso 5. Ele pregava a Cristo em Samaria, e ele pregando, espírito era expulso, coxa andava. E por quê? Porque ele estava cheio do Espírito de Deus. E quando nós estamos cheios, quando você abre a boca para pregar, o que se sai é poder. O que se sai dentro da igreja, para a nave da igreja, é unção, é graça. Essa é a graça que transforma o coração do homem. Essa é a graça que expulsa demônio. Essa é a graça que transforma pessoas que estão cativas, que liberta a pessoa. Mas come vazio, aleluia, só com a letra, mas não tem o poder e a unção, porque está vazio. Ao voltar pela metade, a palavra ela não tem a mesma eficácia de uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus. Mateus capítulo 10, verso 19. Aleluia. Mateus capítulo 10, verso 19, que está escrito: mas quando vos entregarem, não vos deu cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Verso 20: porque não são vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Essa é a diferença. O Senhor está dizendo, quando vocês forem presos pelos soldados, pelas autoridades, por dar testemunho de mim, por me servir, não fique preocupado com o que vocês vão falar naquele exato momento, porque naquele momento vocês vão ser tomados de um poder, vocês vão ser tomados de uma glória, porque não é vocês quem fala. Você entendeu, pregador, irmão que está assistindo? Não é eu que falo, não é o pregador que fala, ele é só uma voz, ele é só um instrumento. Ele abre a boca e a água viva que o Senhor falou para a mulher samaritana em João capítulo 4, a água viva que eu lhe der, se fará uma fonte no ventre, a jorrar a água para a vida eterna. Ou seja, a fonte está no ventre. Então quando você fala, sai água viva. Quando você fala, a água que está no ventre, que é a presença do Espírito de Deus, pela fonte que é Jesus que habita em você, porque nós somos casa de Deus, a água ela sai trazendo vida à pessoa. A água sai, aleluia, alcançando corações, terras secas, terras, aleluia, que não tem mais vida, por não ter mais a presença de Deus. E a água é a presença de Deus, transforma a vida das pessoas, porque é pregado na unção, é pregado pelo Espírito. Mas hoje se faz tantas, aleluia, nós vemos pessoas que chegam nos altares com a folha inteira, aleluia, de um esboço. Irmão, você pode falar o que quiser, mas deixa eu falar para você algo. Em cima disso aqui que nós lemos, em Mateus capítulo 10, verso 19 e 20, o Senhor diz: quando você for pregar, não fique preocupado com o que você vai falar. Por que eu não devo ficar preocupado? E por que, pregador, que eu não tenho que me preocupar? Porque toda vez que nós sabemos que nós vamos pregar, nós ficamos preocupados. Senhor, me dá uma mensagem. Senhor, o que é que eu vou falar? Senhor, porque a pessoa tem um propósito de receber a mensagem de Deus antes, para levar para a igreja, para ela se aprofundar mais, ou para estar fazendo o esboço para pregar aquilo que ela quer pregar. Então, Jesus não ensina isso. Então, quando eu faço um esboço num papel, ou na minha cabeça, eu estou dizendo assim para mim e para Jesus: eu vou pregar o que eu quero pregar. Eu vou levar para a igreja do Senhor, que não é minha, o que eu quero levar. A palavra do homem não prevalece, não tem força de nada. Então, se eu faço esboço, mas se eu não tenho uma vida no altar, uma vida de oração e leitura da palavra, e ter uma vida plena, regada pelo Espírito de Deus, para quando surgir a oportunidade, Deus me dá a mensagem, eu vou abrir a boca. Eu não tenho que me preocupar do jeito que eu vou falar, se eu vou falar bonito, porque essa unção, nós temos que ser capacitado, nós temos que buscar ler livro, nós temos que fazer estudo, mas a doutrina que está faltando na igreja é a doutrina que só vem do alto, é a doutrina que só vem do Espírito de Deus. Por isso muitas igrejas estão vazias, as mensagens vazia, as pessoas acostumadas à mesma mensagem: Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai prosperar, e a igreja está vazia. A igreja não tem força para buscar a presença de Deus, porque o Espírito não tem liberdade sobre o coração de muitas pessoas. Então o Senhor está dizendo: você que tem o hábito de fazer esboço para levar para a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Num culto com 100 pessoas, por isso nós vamos entender que uma vez o Senhor te dá uma mensagem em cima
cima do altar. Vamos supor que o Senhor te dá um verso em qualquer livro e você lê aquele verso, mas geralmente nós não ficamos, ou seja, pregando em cima do verso. E por que isso? Porque o Espírito de Deus, ele muda a nossa linguagem. Quando você pensa que está em Apocalipse, você está em Gênesis. Quando você está pregando em Gênesis, você vai ver está em Mateus. E o que é que acontece isso? Por que que o Senhor faz isso? A igreja é um corpo, mas individualmente são membros. Ali no culto tem, vamos supor, 100 pessoas, mas cada uma delas tem uma história diferente. Cada uma delas estão vivendo um problema no momento atual diferente. Então quando Deus sai de uma mensagem de um livro e leva você para outra, ele saiu de falar de uma pessoa e está falando com outra pessoa. Ele está falando aqui com a pessoa que está na frente do altar, agora ele já está falando com a pessoa que está lá atrás. Por quê? Porque os problemas da igreja são variáveis, são diversos. Então por isso quando nós começamos a pregar direcionado por Deus, a pessoa jamais ela fica na mesma mensagem, a bater na mesma tecla, mas sempre o Espírito que muda o disco da mente do homem, ele muda, aleluia, a mensagem, a trajetória da mensagem, aleluia, para a glória do nome do Senhor, para que o Senhor alcance a necessidade da igreja dele, que precisa ouvir a voz do noivo, porque se nós somos noivo, nós precisamos ouvir a voz do noivo, porque nós não precisamos da voz do homem, mas de ouvir a palavra de Deus, que nos traz vida e vida de verdade, aleluia. Amém, amados irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que os irmãos tenham absorvido algo da parte de Deus, pois aqui nem eu, Marcelo, que falo, mas é a palavra de Deus, amém? Vamos orar ao Senhor para a glória do nome do Senhor. Emanuel, filho, Deus abençoe, a paz de Jesus. Jeane Ferreira, a paz de Cristo, Deus abençoe. Ronaldo Santos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe os irmãos, para a glória do nome do Senhor. Eu creio que foi de grande valia esse momento com o Senhor, perdão. Aleluia, essa palavra, pequena ministração, muitas coisas precisam ser colocadas nas nossas vidas, a cada dia mais, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Amém? Você que, aleluia, que está sentindo uma dificuldade no seu ministério, passando luta e provações, aleluia, vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado no nome do Senhor. Vamos agora, aleluia, tá orando para a glória do nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Ficar na paz do Senhor, Manuel. Vamos orar, amado. Aleluia, eleva os teus pensamentos, você que está no metrô, você que está no trem, você que está em casa. Aleluia, daqui a pouco vamos adorar o Senhor, amém? Vamos, oremos ao Senhor nosso Deus. Soberano e eterno Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu entro na Tua presença neste momento de oração, para apresentar nas Tuas mãos o ministério de cada pessoa que me ouve, ó Pai, aonde a minha voz está chegando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo que enche os céus e a terra. O Senhor é um Deus de perto e Deus de longe, sim, ó Pai. Nós somos falhos, meu Deus, aleluia, pecadores, não vivemos no pecado, mas pecamos, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, ó glória. Apresento nas Tuas mãos o ministério do Emanuel, o pastor Emanuel. Apresento nas Tuas mãos, aleluia, a vida da Jeane, a vida, meu pai, do Ronaldo Santos. Eu apresento nas Tuas mãos a vida de todos aqueles que estão assistindo essa transmissão, em nome de Jesus Cristo. O ministério do Teu filho e da Tua filha, Pai, aí repreendendo, meu Pai, neste momento, ó Pai, todo embaraço na vida do Teu povo, aí repreendendo as obras de Satanás, aí jogando por terra todo embaraço, ó glória. Toma nas Tuas mãos, meu Deus, a Tua igreja. Os dias são maus que nós estamos vivendo, são dias difíceis que nós estamos vivendo, uma mortandade tão grande nas igrejas, Pai. Abacuque, meu Deus, ele viu isso, mas ele falou, lembra-te, Senhor, aleluia, aleluia, no meio dos anos, Senhor, aviva a Tua obra, tem misericórdia, meu Deus e Pai, ó meu Deus, pedimos a Ti, eu uno a minha fé com a fé de todos que estão assistindo essa transmissão, ó glória, meu Deus, aleluia, para clamar ao Deus do céu, em nome de Jesus Cristo. Toma pelas nossas mãos, Senhor, nos levanta neste ano de 2018, ó glória, bendito, ó Pai, seja o Teu nome, neste ano, meu Pai, que o Senhor vai avivar a nação brasileira, a corrupção nas igrejas, a corrupção nos altares, ó meu Pai, o amor, meu Deus, a idolatria, o amor, meu Deus, a vaidade, o amor, meu Deus, aleluia, a avareza, o dinheiro tem prevalecido, o evangelho tem sido a causa de ganho para muitos, o espírito de Judas que tem prevalecido dentro das igrejas, mas o Senhor, aleluia, está passando a igreja pelo grifo, a igreja
igreja está passando pelo julgamento. Quando o Senhor, aleluia, sair do altar, aleluia, quando o Senhor sair do santuário celestial, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Enquanto há tempo, buscai a face do Senhor. Aleluia, Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. O Senhor está falando de tempo. Vai chegar a hora que nós vamos buscar e não vamos achar. Vai chegar a hora que a pessoa vai buscar e não vai ter mais a oportunidade. Não vai manter a palavra, porque a igreja... Pai, esta pessoa, meu Deus, oh glória, que está assistindo essa transmissão, que não tem mais força para orar, que está desanimado com o seu ministério, as promessas que não acontecem, que não chega, e a pessoa fica frustrada e não vai mais para a tua casa, não prega mais a tua palavra, não faz mais a tua obra. Em nome do Senhor, meu Pai, renova a tua filha, vai visitando aí, vai recebendo aí, você que está assistindo essa transmissão, oh glória, a presença do Espírito de Deus, a presença do Senhor Jesus, pela manifestação da glória dele. Recebe renovo na tua casa, recebe renovo no teu ministério, recebe saúde. Você que está enferma, você que está enfermo espiritual, há muito tempo parou de orar, não há mais força. Pessoas que estão enfermas fisicamente, pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com dor nas costas, dor de cabeça, dor na coluna, dor nas pernas inchadas, enfermidade, cisto, nódulo. Ó meu Deus de Pai, entra, meu Deus, com vitória, aí visitando o teu povo, aí quebrando agora laço e embaraço, aí jogando por terra, ó glória, toda enfermidade na vida deste homem, do alto da cabeça às plantas dos pés, aí jogando por terra. Ó meu Pai da vitória, aí visitando meu Pai, aleluia, aí fortalecendo o teu filho, aí levantando para fazer a diferença na terra. Na ousadia e autoridade para pregar a tua palavra, na unção e na graça e no poder, oh glória, em nome do Senhor, ó Pai. Põe nas tuas mãos as igrejas dos quatro cantos da terra. Alcança, meu Pai, este homem, alcança esta família, ó meu Deus e meu Pai. Quantas pessoas enfermas neste momento, no leito de hospital, na UTI, ó Pai. Quantas pessoas na Cracolândia, na Praça da Sé, nas ruas, aprisionadas no crack, aprisionadas nos vícios. Este jovem que está assistindo neste momento, que está preso no crack, repreenda, meu Pai, o espírito dos vícios, e joga por terra. Glória, opera, meu Deus, um milagre, opera, meu Deus, a cura na vida do teu filho, oh glória a Deus, aleluia, Pai. Espírito Santo de Deus, oh glória, liberta nesse jovem, liberta essa jovem da prostituição, liberta este jovem da prostituição, libertando, meu Pai, essa vida, esse homem, meu Pai, que está com a vida destruída, o lar e o matrimônio assolado, a esposa para um lado, o esposo para o outro, a divisão no lar. Repreenda o espírito de contenda, repreenda as obras de Satanás, ai meu Deus, vai quebrando a obra de macumba, obra de feitiçaria, oh glória, vai recebendo aí, você que está assistindo a presença do Senhor, a glória dele. Eita Jesus, oh glória, em nome do Senhor, vai recebendo aí, vai recebendo aí. Eita meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor, vai dando vitória ao teu povo, ó Pai. Aviva, Senhor, põe de pé, dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Entra na causa impossível, vai meu Deus, abrindo as portas, em nome de Jesus Cristo, oh glória. Eita, aleluia, glória, vai abrindo as portas da vida do teu servo, da vida da tua serva, opera o sobre ela, opera a cura, a salvação no meio da família, a tua serva, o teu servo, Pai, que tem clamado por salvação no meio dos dela, entra com resposta às orações da tua igreja. Aviva, Senhor, põe nas tuas mãos, dá livramento, entra, meu Deus, com vitória, é o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Ficais na paz do Senhor a todos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Tenha uma ótima semana. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Ficais na paz do Senhor.